Tudo bem com vocês? Mais ou menos, não tem problema, vai ficar cada vez melhor. Amém? Amém? Vocês têm fé? Tem fé? Tamanho de um grão de mostarda? Sim, ó, desse tamanho, sim. Tem? Não? Tem ou não tem? Tem um tiquinho de fé ainda aí? Tem, então pede para essa caixa ir daqui para lá. A palavra diz que se tiveres fé de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: sai daqui e lança-te no mar, e ele vai. Quem já tentou fazer isso? Vocês não têm fé nem para tentar? Tem que tentar, né? Alguém já teve fé o suficiente para dizer dor, vai embora, e a dor ir embora? Quem já? Amém. Alguém já teve fé para dizer briga, bagunça na minha casa, vai embora agora, em nome de Jesus, e a bagunça ir embora, a paz reinar? Alguém já experimentou isso? Amém? Então vocês têm fé. A questão da Bíblia, quando Jesus compara com um grão de mostarda, ele não está fazendo tamanho, porque a fé não é uma questão de tamanho, é ter ou não ter, não é isso? É uma questão de ter fé ou não ter fé. Feche os seus olhos agora, 10 segundos. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por esse dia. Agradeça ao Senhor por esse culto. Agradeça ao Senhor. Faça o seu momento agora de agradecimento, Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso até aqui, momento de adoração. Obrigado pela nossa saúde. Nós estamos aqui, apesar das lutas, apesar das aflições, o Senhor tem nos sustentado, e eu posso reconhecer isso na nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Continua com a gente, continua fluindo com liberdade. É só o que eu te peço. Amém. 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 Vamos ler Hebreus capítulo 10. Estão felizes de estar aqui hoje? Felizes? Confiantes? Certos da presença do Senhor aqui? Em você? Não tem problema, eu tenho fé por você. Hebreus capítulo 10 começa dizendo uma orientação: entrem com confiança. O verso 19, a partir do verso 19, a minha Bíblia tem um subtítulo: um apelo à perseverança. Perseverança. E ele vai dizer assim: portanto, irmãos, tenham plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. E ele continua aqui a mensagem, não é essa mensagem, eu só estou introduzindo aqui. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza do lugar que estamos. Amém? Eu tinha 2 mensagens hoje preparadas. 2. Uma está aqui e a outra está aqui. Então eu vou optar por essa daqui. Por quê? Porque nós estamos em família aqui. A irmã Sebastiana, é isso? Está nos visitando hoje. Já é cristã? Amém? De que igreja? Desculpa. Frequenta alguma igreja? Então tá bom, mas é cristã, acredita no Senhor, professa a fé em Cristo. Amém? Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Então estamos em família aqui, né? Todos aqui eu já vi mais de pelo menos 150 vezes. Já vi aqui mais de 2 vezes, então já é da família. Então hoje nós podemos fechar a porta, sentar na mesa e termos uma reunião. Amém? Vocês topam? Topa, Tânia? Amém. Vamos fazer isso em unidade. Certo que o Senhor está aqui. Certo de que o Senhor está aqui. Eu estou feliz, eu estou descontraído porque eu estou feliz. A gente não precisa falar disso sisudo e chorando. Quando a gente chora, a gente se emociona porque a gente ama, porque a gente é tocado. É por isso que o crente chora. Porque ele tem esperança no Senhor. Ele chora por causa disso, que ela é uma manteiga. Exceto o Tiago, a gente sabe disso. Mas é aquilo que eu estava compartilhando com a Carla lá, com a mãe dela.
Espírito Santo, se você está aqui, só me dá um sinal. Para mim aquilo foi para edificar a minha fé. Talvez o grande processo de cura naquela hora não foi na Dona Onofra, foi em mim, na minha incredulidade. Ele estava trabalhando em mim, está trabalhando em nós. As lutas, as perseveranças, as dores têm por esse aspecto de construir alguma coisa na gente. A gente vai falar de fé, essa é a minha introdução. Espírito Santo, eu não estava vendo nada, o cenário não era confortável, não era dos melhores, mas se você está aqui, está tudo bem. Se o Senhor está aqui, está tudo bem. Nós olhamos para o Brasil, ano de eleição, nós olhamos para o cenário político, nós olhamos para o cenário global. Inclusive, só um parênteses aqui, vocês viram que teve a lua de sangue essa semana? Né? Foi a lua de sangue mais demorada em 100 anos. Sabia disso? E os especialistas dizem que talvez foi a última. Talvez não vai haver mais. Sabia disso? Sabe o que isso quer dizer? Também não sei. Não sei. Voltando. Se o Senhor está aqui, está tudo bem. No meio de todo o caos, no meio de toda a bagunça, né? Como diria o pregador famoso, quem foi, Gui? Meu secretário para assuntos bíblicos. Eu li a última... Billy Graham? Eu li a última página da Bíblia. Ele vence. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu li a última página da Bíblia e no final ele vence. Amém? Sabe aquele jogo de Copa do Mundo? Brasil jogando, sendo aquela tensão. Ai, como eu queria saber já o final para parar de sofrer logo. Então. Exemplo tosco, né? Mas só uma figura. Nós já sabemos o final, ele vence no final. Então, por causa disso, nós podemos nos alegrar hoje. Nós podemos cantar em meio ao caos, em meio ao avesso, em meio à bagunça. Nós podemos cantar, porque o Senhor tem brilhado como o sol. Todo dia Ele não falha. Todo dia Ele não falha. Todo dia Ele está brilhando. Ele está raiando em nós, através de nós, sendo luz para o mundo. Luz para o mundo, acorda aqui. Olha para mim, luz do mundo é o que nós somos. Amém? Eu gosto desse exemplo. Um joalheiro, ele pega aquele seu diamante mais valioso e ele vai colocar na vitrine. Ele coloca em cima de um veludo preto, para que o fundo preto, para que a luz do diamante, o brilho do diamante apareça mais em meio ao fundo preto. Na noite mais escura, a luz se faz mais gloriosa. Então deixa o pau comer, deixa o pau quebrar, deixa a doença vir, deixa acontecer. As dores virão, as lutas virão, nós sabemos disso. Hoje talvez é para você, amanhã é para mim. Mas no meio da noite mais escura, a luz se faz mais gloriosa. Então, debaixo dessas certezas que nós temos, vamos começar a estudar aqui em Hebreus capítulo 10, verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém? O justo viverá pela fé, através da fé. Eu quero falar sobre fé hoje. Vamos lá, mais um pouquinho. Mas o verso 36, ele começa, o autor de Hebreus, ele começa a nos orientar a permanecer, perseverar, ficar, permanecer, constante. Então eu oro essa noite para que o Senhor te dê fé, para que o Senhor alimente a sua fé, para que o Senhor, talvez se você tiver uma fé morta, o Senhor faça ela reviver.
Se é que existe isso, mas não tem problema, vamos fazer mão de todo o aparato e auxílio que nós tivermos essa noite, para que você entenda. Porque talvez o desafio não é encontrar Jesus, o desafio não é saber sobre Jesus, o desafio não é ser tocado, ter uma experiência com Jesus. Lá em 1983, eu tive uma experiência, filho. Não, rapaz, eu fui pro monte, e ali no monte as árvores ficavam pegando fogo, e Jesus era muito gostoso, a gente orava. Ou o saudosista, lá o ano passado, talvez, aquela melhor fase, nossa, como eu queria voltar para aquela melhor fase da minha vida, como eu queria ser como... O desafio não é ter vivido alguma coisa na sua vida, o desafio é permanecer, continuar até o fim, porque aquele que vem, virá, e não vai demorar, mas o justo vai viver pela fé, e se ele retroceder, recuar, se ele arregar, amarelar, eu não vou me agradar dele, diz a palavra de Deus. Então, primeiro de tudo, permaneça, fique firme, aguente, suporte, vá mais fundo, tenha coragem nessa hora, vá, não desista, vai, pode ir, vai. Talvez nós somos machucados muito pela pregação, muito talvez pela a questão romântica da palavra, a questão de que o Senhor é um gênio da lâmpada mágica, de que nós, quando entramos para o cristianismo, nós agora temos um Deus que realiza milagres, sinais e maravilhas, mas que eles são todos voltados para que a sua vida viva bem e confortável. Então nós não sabemos viver de outra maneira a não ser dentro desse evangelho. E quando nos deparamos com a realidade, né? Eu estava ouvindo uma canção ontem do pastor Zé Bruno, da banda Resgate. Ele fala que salgadas são as lágrimas do mundo amargo. Então quando chega o dia de chorar, quando chega o dia de prantear, nós nem sabemos como fazer isso. Nós não estamos treinados e preparados para entender os propósitos de Deus. Nós talvez encontramos e ouvimos uma mensagem, estacionamos numa mensagem de amor, de um Deus que enviou o seu próprio Filho para salvar o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e etc e tal, e talvez nós paramos, estacionamos no entendimento de amor, porque olha só, a palavra grega para amor de Deus não é o eros, amor de homem e mulher, atração, homem e mulher, esse amor que você tem pela sua esposa e o marido tem, a esposa tem pelo marido, o marido pela esposa, não é esse amor, não é o outro amor de amigo, não é um amor de pai e mãe, é um amor perfeito. É outra palavra usada, é um amor de Deus. Porque o amor de mãe é um dos amores mais fortes que se tem, não é isso? É um amor mais, né? Mas uma mãe, quando perde o filho, ela fica: por que você tomou o meu filho? Ela chora, ela se rasga. É o meu filho, é um amor egoísta também, né? Quando chega a nora em casa, já vê ela como uma competidora que vai tirar o meu filho de casa. Por isso que as sogras têm problema com genros e noras. Não as sogras de Cristo, né? As sogras de Cristo são cheias do Espírito Santo, e elas olham para aquela nora e falam: glória a Deus, se cumpriu todo o propósito, o Senhor já pode me levar em paz. Essa tua serva viu se cumprir toda a profecia. Não é isso? Mas normalmente as sogras não tem esse problema. Nós não. Nós entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. E nós, quando entramos para o cristianismo, começamos a entrar por esse caminho de entendimento, de propósito. É inserido em nós propósitos. Propósitos. Amém? Amém, igreja? Estão aí? Estão comigo? Fala para a pessoa do seu lado: não fala comigo.
Isso aí. Nós não nos movemos, a gente tem falado muito disso. Não se mova por necessidade, se mova por propósitos. O Senhor não quer suprir sua necessidade. O Senhor corresponde a propósitos. Propósitos. Amém? Geralmente, a maneira secular, a maneira normal, natural de se criar os filhos. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Compartilhando aqui. Geralmente os pais falam assim: eu vou fazer de tudo para que os meus filhos não passem as necessidades que eu passei. Quem aqui é da geração videogame? Nem que seja Atari, Super Nintendo. Eu peguei Atari, Super Nintendo, né? Mega Drive, jogava Sonic, né? Essa molecada de hoje fica jogando Minecraft. Fica aí desse jeito. Tem que jogar Sonic, Mortal Kombat, né? É isso? Então, voltando. Nós aqui, acho que a grande maioria dessa geração. A galera da minha geração, 30 e poucos anos, né? Quando casa e vai ter filho, pensa assim: meus filhos não vão passar necessidade que eu passei. Porque eu tinha que economizar o dinheiro da passagem, ia, né, para a escola a pé, voltava a pé quando estudava longe, porque no final de semana eu queria alugar fita, né, na locadora para jogar videogame no final de semana. Meus filhos não vão passar por isso. A gente faz um drama, né? Mas comparado aos seus pais, aos nossos pais, ou aos nossos avós que trabalharam na roça, na lavoura, falaram: meus filhos não vão passar essa necessidade. Aí os nossos pais falaram: meus filhos, porque meu pai viu a gente jogando videogame e falava. Aí ele vinha: vou contar pra vocês qual era o meu brinquedo. Era só pra fazer talvez uma tortura emocional, né? Meu brinquedo era uma batata que eu colocava os palitos de dente e fazia de vaquinha. Não é isso? Minha mãe sempre conta. Eu tive que passar por psicólogo, passar por cura espiritual pelas histórias que ela conta da abóbora dela, que era a boneca dela, porque ela não tinha boneca. Então ela ficava com a abóbora embrulhada num cobertor. De tanto ela brincar com a abóbora e o cobertor, ela lisinha, polida, né? Então, e tinha a abóbora e o gato. Então ela subia na árvore, queria brincar em cima da árvore com a abóbora, o gato e o cobertor. E um dia, com muito sacrifício, uma criança, quantos anos? 4, 5 anos, subindo numa árvore com tudo isso. Quando chega lá em cima, a abóbora cai, patifou no chão, cara. Eu chorava copiosamente. Mãe, pode ficar com o meu videogame? Depois, com muito custo, ela ganhou uma boneca que ela tanto sonhava e queria. Mas a boneca era meio de papelão, e esqueceu pro lado de fora da casa. E naquela noite choveu e molhou toda a boneca. Cara, mais um trauma, mais um peso sobre. Então, tipo assim, meus filhos não vão passar por isso, eles vão ter videogame e tal. Então, quem é aquele que andou descalço, fala: meu filho vai ser uma centopeia, vai ter 20 par de tênis. A gente vai nessa daí de ensinar os nossos filhos sobre necessidade. Mas a igreja do Senhor precisa estar movida por propósitos. E nós educamos os nossos filhos por propósitos. Propósitos eternos, preparando os nossos filhos para propósitos. Os nossos pais fizeram isso com a gente, glória a Deus. Como eu sou grato, nos ensinou que havia propósitos na vida. Se você for para a igreja primitiva em Atos, eles vendiam suas propriedades, vendiam suas riquezas para suprir as necessidades de quem não tinha. Você fala: ai, tá vendo? A igreja primitiva supria as necessidades, mas eles não faziam isso por causa da necessidade, mas movidos pelos propósitos do reino. Jesus, quando curava alguém, ele não curava para suprir uma necessidade, ele estava movido de propósito. Ele estava
pregando, ele estava estabelecendo um tempo do reino que veio e chegou. Quando ele encontra um cego e os discípulos falam: esse cego, quem pecou para que ele nascesse cego, de nascença? Nasceu uma criança defeituosa, está aí esse cego. Quem pecou? Ninguém pecou, para que se manifestasse a glória de Deus. Tem propósito em tudo que está acontecendo em nossas vidas. Nós não somos movidos pela necessidade. O Senhor não quer te tocar por causa de sua necessidade. O Senhor quer te tocar pelos propósitos que Ele quer colocar no teu coração. Isso é muito importante de nós entendermos, porque tem pessoas, mais e mais pessoas, muitas pessoas, dentro de igrejas cristãs, evangélicas, que elas sofrem, elas são tristes, elas falam: cara, Deus não me atende, Deus não ouve a minha oração. Sim, nós podemos ir para a Bíblia, eu já ensinei, mas ensino de novo, não tem problema, a gente ensina de novo a vocês. E sim, existem orações que Deus não ouve. Tem orações que Deus não responde. Ele não ouve. Você fala: mas Deus não ouve as orações? Sim, tem orações que Ele não ouve. Ele ensina um modelo de oração. Ele ensina como fazer, como cumprir esse modelo de oração. Ele aponta para um fariseu no templo que fica batendo no peito, falando: eu não sou como esse daí, eu não faço isso, eu faço tudo aquilo, eu sou não sei o que lá, eu jejuo toda semana. Sendo que para o judeu era para jejuar uma vez por ano. Eles jejuavam toda semana, eles eram os mais powers em toda a lei, e batiam no peito. E Jesus falava: esse daí eu não ouço a oração. Então talvez dentro da igreja, você a vida inteira dentro da igreja: mas Jesus não ouve a minha oração? Não, cara, estou te afirmando, Deus não ouve a sua oração. Então muda. Receba Jesus hoje. Abre o seu coração. Fala: Jesus, eu te aceito na minha vida. Jesus, eu quero submeter a minha vida debaixo da sua. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Porque Jesus, cara, porque Jesus não está respondendo sua oração. É só lamúria, é só lamento. Jesus não vai ouvir. Você fala: mas como? Então, se aquela pessoa lá do mundão orar, aquela pessoa que usa droga, aquela pessoa que não vai na igreja, ele orar, se ele orar, ele vai ser ouvido. Ele vai ser ouvido. E talvez dentro do culto religioso, você não é ouvido. O nosso esforço aqui, como eu sempre falo para os meus amigos, a pizza aqui embaixo do braço, é para que você não viva enganado, para que você viva pleno, viva de verdade, para que você vá para o céu. Muitas pessoas têm aceitado a ideia da salvação, a ideia de não ir para o inferno, de ir para o céu. Aceitaram a ideia de salvação, aceitaram a ideia de um Deus que ama o mundo e quer salvar as pessoas. E ele fala: opa, eu estou dentro, eu quero essa mensagem, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. A ideia de que se um dia você fizer alguma besteira, você tem um advogado. Opa, eu gostei dessa mensagem, essa ideia de que tem alguém olhando por mim, eu gostei disso. Aceitou a ideia de que alguém vai te ajudar, uma força divina vai te dar um help. Entendi essa mensagem, eu gostei dessa mensagem, eu entendi. Então tem pessoas que aceitaram a ideia da salvação e estão rejeitando a Cristo. Não quero nada com você. A gente tem falado sobre apostasia no nosso PG. Apostasia, nos últimos dias muitos vão apostatar da fé, e se entende que as pessoas vão esfriar na fé. Então, hoje eu quero pregar sobre fé. Preciso acabar a introdução e começar a pregar. Então, a gente tem ideia que algumas pessoas esfriaram na fé. Mas a palavra apostasia não é esfriamento, é divórcio. É se divorciar. Então, muitas pessoas aceitaram a ideia de ir para o céu, a ideia de salvação, mas estão rejeitando a Cristo. Então esse era o problema dos fariseus da época. Eles não queriam ir para o inferno, eles acreditavam na Torá,
Eles liam a Torá, eles eram estudiosos, eles tinham esperança de um Deus que vai salvar Israel, que vai enviar o Messias. Eles estavam esperando disso, eles creem nisso, eles acreditam num Deus bom que salva as pessoas. Mas Jesus esteve ali, passou por eles e eles não viram, pelo contrário, rejeitaram Jesus, a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Então, sim, é possível amar a mensagem de salvação e rejeitar a Cristo. É totalmente possível viver assim. Por que nesses dias muitos vão se divorciar da fé? Ele também diz que nos últimos dias muitos vão ter comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, não vão suportar a sã doutrina e vão preferir dar ouvido a doutrinas de demônios. Ou vão levantar mestres para si mesmos, vão se encher de autossuficiência. A gente já entendeu isso, mas a gente repete de novo. O pastor Carana já pregou acho que umas 10 vezes aqui, mas a gente fala de novo. Nós estamos aguardando o Cristo que vem para as bodas. A igreja já está casada com Cristo. Ela não vai para o casamento, ela vai para as bodas. Ela vai ser desposada. Já estamos casados, por isso muitos se divorciando, rompendo a aliança. Eu quero os milagres, eu quero esse poder, eu quero as coisas acontecendo na minha vida. E Jesus fala que o Novo Testamento, o padrão é beber do cálice da nova aliança, cheios do Espírito Santo. Não, cheios eu não quero, isso eu não quero, essa mensagem eu não gosto. Eu gosto só da ideia de salvação. Eu gosto só da ideia do advogado bom e fiel. Eu gosto da ideia do cara que vai me dar uma força no dia que eu precisar. Então, divórcio. É muito fácil da gente entender isso. Por exemplo, um casal que vai se casar, eles vão lá no cartório, eles se casam no civil, no cartório, certo? E muitas vezes isso é uma semana antes do casamento X lá, marcado. Então eles vão para o cartório, se casam no civil, vão para casa, esperam um tempo e depois, no dia tal, vai ter a festa de casamento. Vai ter ali, depois da festa, vai para as núpcias. Então nós já estamos casados. Já foi assinado o nosso casamento. Já temos. Nós estamos aguardando as bodas, o dia que seremos desposada, a festa, as núpcias, face a face. O dia que o véu vai ser tirado. O dia que a barreira vai ser tirada. E aí face a face, em intimidade com o nosso amado. Vocês estão aguardando por isso, igreja? Porque senão nem compensa continuar pregando. Então, para começar a nossa pregação, enche o seu coração com essa esperança. Enche o seu coração com essa esperança. Se fosse ao contrário do que eu estou falando, não haveria mártires na história. Não haveria os cristãos do Coliseu. Onde estava Deus que não livrou aqueles cristãos dos leões, das forcas, das fogueiras? Havia propósito em cada morte daquela. E a palavra de Deus diz isso. Eu não estou procurando frase para tentar te convencer de que a Bíblia é verdade. A palavra de Deus diz que nós, nesse exato momento, estamos debaixo de uma nuvem de testemunhas. Estamos pisando no sangue desses mártires que trouxeram a gente até aqui. Então, não espere o dia mau para você encher o seu coração de fervor, de alegria. Sabe, quando eu vejo alguém sofrendo, tá ali no vale da sombra da morte, tá ali sendo esmagado como uma azeitona, cara, já é o suficiente para me compadecer e falar: cara, se fosse eu, e se fosse eu, Senhor, me dá força, Senhor, me dá estrutura, Jesus, porque um dia vai chegar para mim, cara.
O dia vai chegar para mim, o dia ruim vai chegar para todo mundo. E quando chegar para mim, Senhor, eu quero ter estrutura igual essa pessoa. Eu quero ter força igual essa pessoa. Passar por esse momento e falar com os olhos cheios de lágrimas: o meu socorro vem do Senhor, eu espero nele. Então faça isso hoje, enche seu coração de alegria, enche seu coração de fortaleza em Deus, de esperança. Sua casa está ruindo, sua família está ruindo, o câncer está comendo um ente querido, alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que pode estar acontecendo, mas hoje essa mensagem é para que você pode se alegrar. Você deve encher o seu coração de fortaleza no Deus real, poderoso, firme, forte, onipresente, o alfa, o ômega. Porque ainda que não suportemos as dores dessa vida e viemos a falecer, a morrer, a acabar, encerrar a passagem dessa carcaça aqui natural, há um tempo de descanso eterno para nós. Há um tempo de se encontrar face a face com o Criador. Amém? Vamos lá, vamos começar. O justo vai viver pela fé. Então o que é viver pela fé? Viver pela fé, eu não sei se aqui os crentes mais velhos talvez já ouviram muitas vezes isso. Viver pela fé não é um chamado à sobrevivência. Todas as vezes que eu ouvi esse versículo, alguém citando esse versículo: ah não, mas o justo vai viver pela fé. Era alguém que estava comendo pão que o diabo amassou, uma pindaíba desgraçada financeira, falando assim: não, mas né, o justo vai viver pela fé. Ô marido, não murmura não, o justo vai viver pela fé. Então tipo assim, Deus vai te dar um escape para sobrevivência. Outras pessoas que falavam assim: meu, acho que eu vou viver integralmente da obra. Vou viver da fé. Eu vou viver da fé. Tipo assim, que vai ser de mim, orem por mim que eu vou viver da fé. Então tipo assim, sempre relacionado a alguma questão de sustento financeiro. Viver pela fé, o justo que vai viver pela fé, não é um chamado à sobrevivência. É o quê? É um estilo de vida, é um momento da sua vida onde Deus vai te sustentar financeiramente, vai te dar provisões, vai enviar recursos. Esse versículo não exatamente está falando disso, tá? Viver pela fé é um chamado para um estilo de vida sobrenatural. Um estilo de vida sobrenatural. O justo vai viver pela fé. O justo vai viver um estilo de vida sobrenatural. E se ele retroceder, eu não me agrado dele, eu não tenho prazer nele. Então é necessário perseverar. Se você teve uma experiência sobrenatural, se você teve uma fase muito boa espiritualmente falando na sua vida, se você teve uma fase onde você viveu sobrenaturalmente na sua vida, dependendo do Senhor, vendo o Senhor te sustentar em todos os aspectos mais amplos da palavra, vendo o Senhor se mover em você e através de você, o convite é: permaneça, persevere, vá até o fim. Salomão começou maravilhosamente bem. O que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. Começou muito bem, porque você pediu sabedoria, Salomão, eu vou te dar sabedoria e riqueza. O cara mais rico, e terminou como? Sendo um exemplo negativo para nós, a não ser seguido. Você pode ter começado de uma maneira bem esquisita, mas como que você vai terminar? Como você vai terminar? Nos últimos dias, muitos vão abrir mão, vão se divorciar da fé. Mas também tem uma outra passagem que os discípulos vão dizer assim: Jesus, quando vai chegar esses dias que você está falando aí? Os últimos dias. Ele diz: quando vocês ouvirem falar sobre guerras e rumores de guerra, terremotos, vulcões, luas de sangue, Trump, um monte de coisa aí, cara. A gente fala: é nesses dias que você vai restaurar todas as coisas. Não, isso é só o início das dores. Esses são só sinais. Nos últimos dias, as crianças vão profetizar, os jovens vão ter sonhos, visões, os velhos vão também ter visões e sonhos. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra. Então nos últimos dias tem dois tipos de gente: gente ouvindo demônios, gente divorciada dele, e essa gente se chama Igreja de Cristo, profetizando, tendo sonhos, tendo visões,
levando o evangelho do reino a todos os lugares do mundo. Então é uma crianças, é uma igreja, são todos, não são as crianças, desde o menor ao maior, tendo visões, profetizando, anunciando o reino. Então, em que cenário você quer estar? Eu te convoco, minha oração hoje para que você persevere, permaneça. Vai vir a zika, vai vir a chikungunya, vai vir tudo. Vai vir tudo, cara. Vai vir o dia ruim, cara. Nesse dia ruim, lembre-se dessa mensagem. Se você puder guardar pelo menos isso, você já está me abençoando. Na noite mais escura, a luz se faz mais gloriosa. Fica tranquilo, quando chegar nesse dia, você fala: pronto, chegou minha hora de brilhar. Chegou a minha hora de brilhar. Chegou a hora que aquela cantora falou que eu vou provar o sabor de mel agora. Agora que deu ruim, é agora que chegou a minha hora, que o Senhor olhou para mim e mirou. É você que eu quero agora abençoar. Amém? Persevere, o justo vai viver pela fé. E quem é o justo? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é os que estão em Cristo Jesus? Aí eu te convido a ouvir a mensagem do dia 8/7. Deve estar lá na internet, no site da igreja, ieviva.com.br. Você pode ouvir quem são as pessoas que estão em Cristo Jesus. Ouve a mensagem lá, eu já preguei sobre isso. Então o justo são aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso é para nós, igreja. Não é para o mundo, é nós. Muitas vezes, conhece um crente novo convertido, ele tenta doutrinar todo mundo, sendo que nós deveríamos anunciar o reino, né? Mas ele chega para a pessoa que está lá fumando: por que você está fumando? Sabe que é errado, né? O diabo está nesse cigarro aí, ó. O diabo está entrando na sua boca, vai para o seu pulmão, tal. Você tem que parar de fumar. E a pessoa fala: crente chato, meu, fica aqui falando, me zicando aqui, me criticando, né? Tem isso. Então não adianta você colocar o carro na frente do boi. Primeiro essa pessoa precisa receber a Cristo, depois ela vai entender o amor de Jesus. Só um parênteses. Beleza, então o que é fé? O que é fé? Sabendo disso, o autor de Hebreus, sabendo dessa dúvida que nós teríamos, ele já continuou a mensagem. Então no capítulo 11, verso 1, ele vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é crer sem ver. Amém? O que é fé? É crer sem ver. Isso é fé. Verso 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Deu para entender? Vocês estão aí? Estão aí? Estão aí? Ó, senão eu vou usar o exemplo do casamento de ontem. Vocês estavam dançando no casamento, tudo feliz, gritando. Quero ver todo mundo gritando feliz aqui, ó, hoje. Tô zoando o pastor aqui. Vamos lá. Já sei, vocês festejaram demais, né? O casamento do Brunão, da Carol. Uma salva de palmas para esse casal maravilhoso. Casamento maravilhoso, olha aí. Olha aí. Vocês acharam que eles iam para as núpcias, né? Tal. Tem gente que foi na festa de casamento deles que não está aqui hoje porque está cansado. Eles estão aqui hoje, cara. Eles falaram: Jesus, a gente precisa de toda a bênção possível para essa viagem de núpcias que nós vamos fazer agora. Parabéns, vocês vão ver como vai ser abençoado, cara. Pode ter certeza disso. Receba. Amém. Fé é crer sem ver. Por exemplo, pela fé você crê no universo e na criação do mundo. É pela fé. A gente tenta ficar explicando, né? Mas é pela fé que nós cremos na palavra de Deus. Quem aqui crê na palavra de Deus? Levanta a mão bem alto, só para interagir com o pregador. Obrigado. Deus te abençoe, porque você então é muito abençoado se você crê na palavra de Deus. É pela fé que nós cremos que esse livro é suficiente para as nossas vidas. É a autoridade máxima e a última palavra para as nossas vidas. Amém? Por isso, quando você quer fazer uma tatuagem, você não pergunta para o pastor, você pergunta para a Bíblia, para a palavra de Deus. E vai lá, se você não achou, continua procurando aí.
Não é tempo de você fazer tatuagem ainda, então. Mas tem lá falando também, cara. Você quer se divorciar da mulher? Quer bater na mulher? Quer colocar chumbinho na comida do marinho? Do marido? Marinho. É que eu tô com sede. Toda vez que eu tô com sede, eu fico errando as palavras. Do marido, tá lá na Bíblia. Vai lá, pergunta pra Bíblia se pode, se não pode, quantos gramas. Se cremos na palavra de Deus, que ela é suficiente, autoridade máxima, então é pela fé que nós a obedecemos. Amém? Eu quero pegar um exemplo aqui pra gente. É pela fé que nós cremos no amor de Deus. Efésios, vamos começar pelo começo. 1 João capítulo 4. João capítulo 4, verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não será aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, pela fé, nós podemos crer nessa palavra e somos libertos do medo, do castigo. Nós não nos movemos mais pelo medo do castigo. Não vou fazer tatuagem porque Deus pode me castigar. Eu me movo por amor e propósitos desse amor. Eu correspondo ao amor, por crer pela fé nessa mensagem de que ele me amou primeiro. De que não fui eu que o amei primeiro, ele me amou primeiro. Então quando você era tosco, pecador, desgraçado, ele te amou. Então por que agora seria diferente, igreja? Ou não cremos na mensagem? Mas se cremos na mensagem, a palavra de Deus, nós precisamos viver correspondendo a ela. Por que depois que viemos para a igreja, nós ficamos assim, todos chorosos, todos melindrosos, cheios de mimimi? Eu acho que o Senhor não me ama mais. Eu acho, quando você era desgraçado, pecador, vagabundo, o Senhor te amou já. É difícil de acreditar nessa palavra? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 3. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa. E continua aqui. Antes que o mundo fosse mundo, o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos. É difícil de crer nessa mensagem? É difícil de acreditar nessa palavra? Vamos para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 4. Essa é a história das origens dos céus, da terra e no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Antes de um arbusto, antes de uma plantinha, antes que esse mundo que a gente conhece existisse desse jeito que a gente conhece, nós fomos criados primeiro. E criados em amor, criados à imagem e semelhança. Antes que o mundo fosse mundo, o Senhor já nos gerou nele, com essas características. Amém? Você consegue crer nessa palavra? Você consegue? A minha oração hoje, então, se você entendeu de que na noite mais escura a luz se faz mais gloriosa, eu quero que você guarde isso também.
antes de qualquer coisa, a fé que nós temos em Cristo é para que creiamos nessa palavra, e essa palavra diz isso acerca de mim e de vocês, diz isso acerca da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é formada por filhos amados, amém? Filhos amados. O convite é: entre para a família. O convite hoje é: venha para a mesa. Se sente. Vocês estão cansados, sobrecarregados, venham para o Senhor, se sente na mesa, cara. Pare de lutar, cara. Pare de lutar com os seus próprios punhos. Volte para casa. Eu oro nessa hora para que o Espírito do Senhor com tamanho amor invada os corações. Nós vamos começar a perceber o amor de Jesus tomando esse ambiente, essa atmosfera. Volte para casa. Pare de lutar. A mensagem está falando com pessoas que estão lutando com seus próprios punhos hoje. Volte para casa. Não é esse o propósito eterno do Senhor. Jesus, socorra as minhas necessidades. Jesus não quer socorrer suas necessidades. Ele quer te encher de tamanho amor, ao ponto que você vai dizer: Jesus, me dê recursos para cumprir esses propósitos. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, onde eu quero chegar. Pela fé nós podemos crer na palavra de Deus, do seu amor para com a gente. E ainda dentro disso, Efésios capítulo 3. Vamos ler bastante hoje. Vocês estão aí? Amém? Amém? Apertem os cintos, vamos começar a acelerar aqui. Vamos começar a acelerar o nosso espírito, o nosso coração. Deixa bater mais forte, pulsar mais forte. Efésios capítulo 4, verso 13. Desculpa, 3,14 primeiro. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Pausa. Essa parte, o nome de toda a família, existe uma tradução: o nome do qual se deriva toda a paternidade. Olha que louco a palavra de Deus, cara, como Deus é perfeito. Ajoelho-me diante do Pai, do qual o nome se deriva toda a paternidade, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura. Pausa. Juntamente com todos os santos. Quem são esses santos? São beneditos? Não. Os santos, a igreja de Cristo. Nós, eu e você, junto com toda a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por que é importante entender do amor dEle? Por que é importante então viver pela fé? Porque vivendo pela fé você vai crer na palavra. Crendo na palavra você vai compreender o amor de Deus. E por que é importante compreender o amor de Deus? Porque vivendo em amor, estando alicerçado em amor, nós chegaremos à plenitude, pleno, completo. Essa palavra é uma das minhas favoritas de Efésios 3. Ele vai dizer assim: com toda a igreja, nesse ponto, com todo o corpo de Cristo, vocês vão compreender a altura, a largura, comprimento e profundidade. Eu fico chocado com essa mensagem, porque até outro dia eu não conseguia entender muito bem, porque eu sou engenheiro.
E aí eu desenho, faço projetos. Então, tipo assim, eu sei o que é largura, eu sei o que é altura, eu sei o que é comprimento. Profundidade, eu nunca entendi essa parte. Profundidade, vocês vão compreender a largura, a altura e o comprimento desse prédio. E a profundidade? E aí teve um dia que eu estava brisando, não estou falando que eu sou teólogo especialista e que é a absoluta verdade. Foi algo que foi ministrado dentro de mim num dia lá com o violão em casa, sozinho, cantando, chorando, igual a gente faz aqui no culto. E aí eu me lembrei dessa mensagem e eu lembrei dessa palavra, mas Deus, e a profundidade? E algo que veio no meu coração, a profundidade é o lugar de onde isso está. A profundidade é o lugar de onde esse prédio está. Largura, a altura, o comprimento e onde ele está, num lugar profundo em Deus. Em todo tempo a mensagem é para nos levar mais profundo. Jesus, ele está na praia e ele vê dois rapazes, Pedro e Tiago, acho que é, Pedro e Tiago. Eles falam: empresta seu barquinho que eu preciso pregar para a multidão. Tinha uma multidão, ele sobe no barquinho e a multidão fica na areia da praia, e ali do barquinho ele fica pregando para a multidão. E quando ele acaba de pregar para a multidão, ele acabou de conhecer aqueles dois rapazes. Ele vira para aqueles dois e fala assim: agora vamos mais profundo. Vamos para onde as águas são mais profundas. Você pode ter entrado na igreja ontem. O convite de Jesus para você não é ficar aqui, é ir mais profundo. Semana passada foi a primeira vez que você veio na igreja e você ouviu alguma coisa, ouviu sobre o amor de Jesus, ouviu sobre que Jesus tem paz, alegria, sei lá, alguma coisa você ouviu. E hoje Jesus está falando para você: eu não quero que você fique lá, vamos mais profundo, vamos para outro lugar, para que vocês cheguem a toda a plenitude. E aí em Efésios 4:13 a gente vai falar dessa plenitude, e o porquê que é importante. Vocês estão comigo ainda? Se ajeita na cadeira, aperta o cinto, vamos acelerar. Efésios 4:13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A gente está construindo um raciocínio aqui, né? Viver em fé, crer na palavra, entender o amor de Deus, receber o amor de Deus, chegar à plenitude. E o porquê disso? Primeiro, a unidade da fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus, a nossa fé vai sendo alimentada. Então, para você que está com uma fezinha bem michuruca, uma fezinha bem apagada, a mensagem para nós é: mergulhe na voz do Senhor. Isso vai alimentar a sua fé. Agora, com toda a sinceridade do mundo, uma enquete, um quiz aqui. Com toda a sinceridade do mundo, todos que estão nesse recinto, quem já tinha ouvido esse versículo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Levanta a mão. Se vocês tiverem fé de um grão de mostarda, vocês vão ter autoridade para fazer coisas incríveis. Então, um dos meus objetivos nessa mensagem é colocar uma placa de danger, cuidado, perigo. Você pode aceitar a ideia de salvação e rejeitar a palavra de Deus. Tiago vai dizer: não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e exercer a palavra de Deus. Se temos ouvido a palavra de Deus, é certo que a nossa fé está viva. Se a nossa fé é morta, é porque não temos ouvido a palavra de Deus. E talvez você está aí dizendo: minha fé está zoada, cara, eu estou inerte, eu estou numa inércia, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo viver, eu não consigo experimentar nada disso. Você conhece a palavra, conhece o versículo, pratique ele, porque se você fizer isso, cara,
Você vai ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, talvez, mas é o suficiente para ter autoridade, para dizer: tumor, saia daqui e vá embora. Só que isso não é para o pastor, é para a igreja. É um corpo se relacionando com o amado, igreja. Não adianta você ficar aí chocado com a minha intimidade, ou com a intimidade da Júlia, ou com a intimidade do pastor Regis, falando: nossa, que legal, nossa, que dá. Nossa, será que é tudo isso mesmo? Precisava de, talvez, ficar ali, ou julgando, observando, dando nota. É para todos nós, todos nós, todos nós, todos nós. É para que o perdido seja alcançado. É para que o drogado seja alcançado. É para que o que está no mundo veja a Cristo. Você fala: pastor, então todo mundo que ouve você é convertido, se converte. Porque você está falando isso daí, você tem que viver isso daí. Certo, pastor? Você não é falsante, né? Falsário. Então você está falando isso daí, então todo mundo que ouve você se converte, é isso? Não. Há um tempo atrás estive numa casa de uma menina com problemas diversos, sofrendo com todo o mal, endemoniada. Demônio, vai embora. Uau, o demônio foi embora. Receba o amor de Jesus, recebeu o amor de Jesus. Muito obrigado, você é um homem de Deus. Toda vez que ela me vê, hoje ela não me olha nos olhos, ela abaixa a cabeça e não me olha nos olhos, mas ela sabe o que está comigo. Ela rejeitou, ela está lutando ainda contra Cristo. Ela fala: eu não quero, eu acho que não é a hora, eu sou muito jovem, quero viver minha juventude, não quero ficar na igreja. Ou diversos problemas, não compete a nós o porquê ela não está vivendo em plenitude o amor de Deus, está rejeitando, indo contra. Não tem problema, mas quando ela me encontra, ela sabe quem eu sou. As pessoas têm suas escolhas, então eu não carrego esse fardo. A obra é do Espírito Santo, do amor de Deus. Minha função é só amá-la. Se precisar orar de novo, ora de novo. Se precisar dar conselho, dá conselho de novo. Se precisar pregar, prega de novo. Essa é a minha função. Deu para entender? Unidade da fé. Todos juntos ouvindo a voz de Deus. Todos realizando façanhas. Porque se ouvirmos a voz de Deus, vamos fazer coisas incríveis. Todos, a igreja. Alcançando a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho, o que é? Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. A igreja precisa dessa revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse, olha só que incrível. Apocalipse, o apóstolo João, ele teve a visão na ilha de Patmos sobre o Apocalipse, certo? O apóstolo João, ele era chamado o apóstolo a quem Jesus amava. Na última Santa Ceia, aquela famosa Santa Ceia, esse discípulo, ele deita sobre o peito de Jesus. Só que quando ele está preso na ilha de Patmos, na noite mais escura, ele tem uma revelação, e o livro de Apocalipse começa com uma revelação de quem é Jesus de verdade. É aquele que tem um cabelo branco mais que a neve, os pés como um latão de bronze polido, uns olhos com chamas de fogo, e da sua boca sai uma espada, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O teor do livro de Apocalipse é o livro da revelação, não o livro da revelação das desgraças, do terror, o livro da revelação de Cristo. Então a correspondente do livro de Apocalipse é adoração. Eu vi um cordeiro, eu vi um trono, eu vi anjos, eu vi selos, eu vi livros sendo abertos. A correspondente do livro de Apocalipse não é socorro, é adoração. Então, tendo revelação de quem é Cristo Jesus, nós começamos então a alimentar a adoração que existe na nossa vida. E nós precisamos disso. É relacionamento. Hebreus 11, lá, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Certo? Ele está falando sobre fé, e o autor de Hebreus continua dando exemplos. Pela fé, lá no verso 5, Enoque estava aqui, andava com Deus, era amado de Deus, e daqui a pouco não estava mais aqui. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Fé é relacionamento, é adoração. Nós precisamos então para viver, o justo vai viver pela fé. Para viver pela fé nós precisamos de uma revelação de Cristo mais intrínseca, porque isso gera adoração na gente. Adoração na gente, não é assim, Marcão? Não é assim, Marcão. À medida que o Marcão foi entendendo mais Cristo, mais ele foi entrando para esse estilo de vida. Viver pela fé não é um chamado à sobrevivência, é um chamado a um estilo de vida, a um estilo de vida sobrenatural. E o nosso esforço, a nossa função aqui é ensinar para nós aqui, praticarmos isso como igreja, de que eu não quero te incentivar a orar, eu quero te incentivar a viver em oração, porque a palavra vai dizer assim, orar sem cessar. Então, cara, não desconecte quando você sair daqui. Quando você sair daqui, evita o falatório idiota, evita a bobeira. Se você puder evitar a TV, se isso for te atrapalhar, evita, cara. Se o Fantástico vai te desconectar, te deixar distraído e dormir preocupado com as suas necessidades, não assiste Fantástico, cara. Vai para o seu quarto, lê a Bíblia, lê a palavra, lê tudo de novo que eu li aqui hoje, prega para você. Se eu fosse o pregador dessa noite, eu não ia falar que nem o Juninho, não. Eu ia falar outra coisa, eu ia falar assim. Não tem problema, prega lá pro seu travesseiro, prega pro seu abajur, medita na palavra. Relacionamento. Para que cheguemos à maturidade, cada membro do corpo cumprindo sua função com o máximo de potencial. Maturidade desse corpo. E assim chegamos à plenitude, cheios. Imagina uma casa. Imagina que nessa casa, Deus ele vai invadindo, ele vai tomando um cômodo dessa casa. O amor, o reino chegou naquele cômodo. O reino está ali estabelecido naquele cômodo. Depois ele vai para o outro. E depois ele vai para o outro. Até que a casa esteja cheia. Plenitude. Talvez Deus tomou você, cara, com muito amor. Você não tem mais dúvida que Deus te ama. Você tá da hora, você tá, bombando. Você tá indo pro culto. Você descobriu ter prazer, cara, de orar. Você tá descobrindo prazer de jejuar, prazer de cantar. Você tá descobrindo tudo isso. Por mais que você viveu a vida inteira na igreja, você tá nessa fase nova de descoberta. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Você tá indo, cara. Mas talvez ainda tenha aquele problema que você tá relutante, que você ainda não conseguiu se livrar daquilo, talvez um pecado, talvez um vício, eu não sei, alguma coisa que te prenda ainda, que aquilo te faz mal. Plenitude. Quero dizer então que a proposta é você chegar ao estado onde isso aí não vai mais existir, onde isso aí vai ser tomado pelo reino de Deus na sua vida. É disso que eu estou falando. Tem gente que ama a palavra de Deus, estuda, né? É um perfil de crente, ele ama Deus, eu não me desvio nunca mais, né? Tá tudo certo, eu vou permanecer nesse caminho, tal, não sei o quê. Mas chega na parte de finanças, ele fala, não sei o que vai ser da minha vida, ele não consegue descansar no Senhor. Pleno, todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida, tomadas pelo reino de Deus. É disso que a palavra está falando. Esse é o lugar para chegarmos, igreja. Esse é o lugar para chegar. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Dons ativados na igreja. Dons fluindo na igreja. Amém, igreja? Guarde isso no seu coração. A igreja primitiva de Atos, capítulo 4, não é a marca mais alta desse rio. A igreja de Atos não é a marca mais alta do rio. Amém? As profecias desse livro e as promessas desse livro estão para nossa geração. Vocês vão fazer coisas incríveis. As profecias de Joel, as profecias dos últimos dias, está guardada para a geração que vai correr a última maratona.
Sabe o que as gerações fizeram? É igual aquelas corridas de bastão que tem na Olimpíada. Um corre um trecho, entrega para o outro, e o outro corre mais um trecho e entrega para o outro. Está guardada para a última geração que vai correr o último trecho. Profecias contidas nesse livro que nós vamos experimentar. Então, se você olha para a palavra de Deus e tem cura lá para os doentes, tem cura hoje, sobrenatural para os doentes hoje. Você entendeu que talvez o meu esforço como pregador aqui é ficar suando a camisa para tentar te convencer que a Bíblia é verdade? E que as conferências e mais conferências que se tem hoje em dia são caras e mais caras tentando dizer para os crentes: a Bíblia é verdade, acredite na Bíblia. A Bíblia é real. A Bíblia é real. O dia que nós chegarmos a essa plenitude, o dia que nós chegarmos a essa unidade de fé, sabe o que acontece? Explode, transborda, vaza para fora, vai para as ruas, vai para as famílias, vai para os hospitais, vai para as casas. Amém? Nós estávamos numa conferência recente, uma mulher veio dos Estados Unidos, uma missionária, dizendo, olha, contando a experiência dela, recente, gente, estou falando agora, recente. Ela foi para a África com uma equipe de missionários fazer um trabalho com crianças. E ali fazendo um trabalho com crianças, eles pregavam para as crianças, pregavam as crianças, sentavam, ouviam atentamente tudo que eles estavam falando com os olhos arregalados. No final ela falava, quem quer receber Jesus? As crianças ficavam quietas, ninguém se mexia. No outro dia eles faziam trabalho com as crianças, pregavam sobre o amor de Jesus, falavam do amor de Jesus, elas ficavam até com os olhos cheios de lágrimas. No final falava assim, quem quer receber Jesus? Ninguém aceitava Jesus. Uma semana se passou, e ela foi para o quarto e começou a orar, Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? As crianças não estão tendo resultado no trabalho, o que está acontecendo, Jesus? E ela teve um sonho que uma entidade circundava a cidade. E no meio da madrugada ela foi acordada por uma menina, uma criança. Ela acordou, tomou um susto. O que foi? O que você está fazendo aqui? Tia, eu estou preparada. O que você está falando? Eu estou preparada. Mas o que você está falando? Eu estou preparada para morrer. E ela entendeu. Naquela cidade existia uma milícia de tráfico. Eles oprimiam a cidade. E eles oprimiam o cristianismo. E as crianças sabiam que se elas aceitassem a Cristo, se tornassem cristãs, elas iriam morrer. Então aquela menina disse, eu estou preparada para morrer, eu quero aceitar Jesus. Esse que é o problema, cara. Para ter a Cristo você precisa morrer também. Não é só o problema dela não, é o meu e é o seu também. A gente já vai chegar lá. Queridos, é 8h30, o nosso culto costuma acabar 8h30. Se você precisar ir embora por algum motivo, seja ele o mais nobre ou qualquer que for, não se constranja, fica à vontade. Se você precisar sair por cansaço, por sono, porque você precisa comer, está com fome, fica à vontade. Estou falando sério mesmo, de coração, estou super feliz, mas eu peço que aqueles que puderem, a gente ir um pouquinho mais além aqui, a gente vai um pouquinho mais além. Amém? Combinado? Vamos lá. E ela disse, estou preparado, quero aceitar a Cristo. E aí, ela entendeu com aquele sonho, com a atitude daquela menina, ela reuniu a equipe, começaram a orar junto com as crianças, e começaram a orar, clamar, guerrear, e as crianças começaram a ter visões, de que um espírito mau ficava circundando a casa que eles estavam. E eles intensificaram a oração, e aquele espírito foi expulso. Existia um lance naquela cidade, toda vez que a polícia fazia uma investigação, armava o cerco para desmantelar aquela quadrilha, aquela milícia, chegava na hora, eles fugiam, entravam para a floresta, desapareciam, fugiam. Várias tentativas da polícia. Depois dessa noite que eles oraram, viram aquela entidade sendo expulsa da cidade. No outro dia a polícia fez uma mega operação e prendeu todo mundo e desmantelou a milícia da cidade. E ela veio embora,
Passado um tempo, ela recebe uma ligação do diretor da escola das crianças. Estamos com um problema, as crianças estão matando aula. Mas o que está acontecendo? Por que as crianças não querem ir para a escola? A gente descobriu que as crianças estão matando aula porque elas estão indo para os hospitais orar pelos doentes. E passado 2 meses, eles ligaram dizendo: olha, as crianças já fecharam 2 hospitais aqui. Não tem mais pacientes, porque eles ficam na porta orando pelos doentes. É disso que eu estou falando. É isso que nós queremos chegar. Não estou pregando como alguém que já chegou, mas como alguém que está com fome, que quer chegar. E eu sei que eu não vou fazer isso sozinho. É uma igreja com todos os santos. É com vocês que a gente vai chegar. Então a minha oração hoje, a minha intensidade hoje é dizer: depressão, vai embora, doença, vai embora, tudo que atrapalha os meus irmãos de fazerem eles chegar junto comigo, vai embora. A minha oração é: amor de Deus, venha sobre cada um de nós. Paz, justiça, alegria, conexão entre céu e terra, venha sobre cada um de nós nesse salão. Você precisa viver em fé para corresponder ao chamado de Cristo. Qual é o chamado para a minha vida? Tocar violão, cantar, não é fazer coisas, entenda. O chamado de Cristo não é chegar no lugar, é construir um caminho. Esse é o chamado de Cristo. Corresponder ao chamado de Cristo não é chegar num lugar, é construir um caminho. Muitos passaram por essa vida e não viram se cumprir as promessas. Abraão, cara, você vai ser pai de uma grande nação. Ele teve um filho e tchau. Um filho, ele não viu se cumprir a promessa. Isaac, herdeiro da promessa, teve 2 filhos, foi embora, tchau, não viu. Jacó, herdeiro da promessa, 12 filhos, não viu, foi embora. Vendo Israel se tornar uma grande nação. Moisés tinha a promessa, não viu se cumprir, mas eles construíram um caminho, uma viagem longa que cada um teve que percorrer. E o bastão está nas nossas mãos, e nós estamos correndo e construindo um caminho. Correspondendo, você vai precisar de fé, cara. Você vai precisar de fé para corresponder ao chamado. Eu vou explicar onde eu quero chegar. Eliseu, ele está lá. Na Bíblia ele é o famoso menino da porteira, né? Ele está lá sentado na porteira, cuidando dos boi. A palavra não diz se era dele, se era da família. E aí chega o profeta Elias. É a passagem profética mais incrível da Bíblia. Porque o profeta Elias chega para ele, não fala uma palavra, e ele entende tudo. O profeta Elias pega a capa, coloca sobre Eliseu. Eliseu só fala assim: posso me despedir dos meus pais? Eliseu se despede dos pais, pega as suas carroças e queima, pega os seus bois e faz churrasco. O problema de viver pela fé, tem gente que, como Pedro, guardando o barquinho, guardando a carroça, que se der ruim, eu volto. Se der ruim, eu corro para lá. A hora que o calo apertar, eu não correspondo à mensagem, eu corro para a carroça, eu corro para o barquinho. A hora que deu ruim, que crucificaram o mestre, Pedro voltou a pescar. E a mensagem é tão incrível, tão detalhista, porque quando Jesus encontra Pedro, ele diz assim: cara, eu vou fazer de você pescador de homens. E depois, Jesus ressurreto, quando encontra Pedro de novo no barquinho, voltou a pescar, ele encontra: vem aqui, cara, você me ama? Amo. Então agora você vai apacentar ovelhas. Esquece o barco, acabou o tempo do barco. Agora você vai apacentar ovelhas. Eliseu, quando ele queima as suas carroças, ele diz: não dá mais para voltar para trás. Ele se despede dos pais e vai embora.
Você vai precisar de fé para fazer isso. Você vai precisar de fé para renunciar. Eu estava ouvindo a experiência de um pastor do interior e ele chegou para o pai dele, falou assim, ele trabalhava no correio, superintendente, ganhava algo em torno de 25 mil reais, ele era pastor de uma igreja, e ele chega para o pai dele, que já estava meio que aposentado, e fala assim: pai, eu estou pensando em pedir um tempo no correio, me afastar durante uns 2 anos. Por quê? Para eu cuidar da igreja, para eu me empenhar na igreja. Aí o pai dele: covarde. O que você falou? Não, nada. Não, você falou alguma coisa? Não, eu falei nada não. Não, você me chamou de covarde. Sim, te chamei de covarde. Por quê? Porque você falou. Mas estou falando que eu vou me afastar para cuidar da igreja, para viver da obra integralmente. Você é um covarde. Se é isso que você quer, abre mão do seu emprego e mergulha, vai de cabeça. Você é covarde porque você sabe que se der errado você volta para o emprego. Viver pela fé é queimar a carroça. Viver pela fé é deixar Jesus falar no seu coração. Viver pela fé é um estilo de vida sobrenatural. Ele manda, a gente obedece. Ele fala, a gente ouve. Viver pela fé é viver guiado pelo Espírito Santo. Viver pela fé não é um chamado à sobrevivência. Viver pela fé é viver sobrenaturalmente todo dia, toda hora, todo momento. Posso contar uma experiência minha? Estou acabando, é a última página. Há um tempo atrás eu emprestei dinheiro para um amigo, alguém próximo, alguém que eu amo. Fez uma compra no cartão de crédito alta, parcelou, mas por alguma necessidade, algum problema não conseguiu pagar. E toda hora aquilo me incomodava. Cara, mano, que mancada, cara. O cara tá me devendo. Que mancada, o cara não me fala nada. Devo, não nego, pago quanto puder, qualquer coisa. Poxa, que mancada. Mas de alguma maneira eu alimentava aquilo no meu coração. Até que um dia, num momento que não tinha nada a ver com isso, momento nada, eu só estava fazendo a minha lição de casa, aquilo que eu ensino para a equipe, para a galera que anda comigo. Eu só estava fazendo no meu coração aquela limpeza, procurando alguma coisa de injustiça. O que é injustiça? Aquilo que desconecta você do amor de Deus. Isso é um processo de injustiça. Eu estava fazendo isso. Deus, o que tem no meu coração que eu ainda preciso consertar? Deus, revela no meu coração aquilo que o Senhor quer arrumar. E aí o Senhor me trouxe a memória isso, e aquele incômodo no meu coração. E aí o Senhor me levou para a palavra: perdoai as dívidas daqueles que devem para vocês. Lá no século 8, não vou lembrar, um imperador abençoado, ele faz um discurso e se entende errado a partir de lá, de que perdoe as ofensas. Mas a tradução correta é dívida mesmo. Então hoje as pessoas falam: ofensa, perdoa a ofensa. Não, é dívida mesmo. Eu falei: Senhor, eu senti no meu coração, perdoa essa dívida. Perdoar essa dívida? E o Senhor me deu esse entendimento. Nenhum semeador, porque ele perguntou para mim: por que você emprestou? Por que você fez isso? Porque eu amo esse cara, porque eu acredito nele, eu estou investindo nele. Você está investindo nele? Nenhum semeador pega a sua semente, joga no chão, enterra, depois se arrepende e volta procurando. Se você semeou, semeou. Isso não vai mudar a vida dele, mas vai mudar a sua. Jesus, amém, Pai. Abençoa esse desgraçado, que ele faça bom uso disso. Obrigado, Jesus. É fácil ouvir e obedecer? Se fosse 10 reais, você falava: é fácil. Mas quando é uma quantia mais alta? Eu também tive a minha dificuldade. Eu também precisei perguntar para Deus de novo: é isso mesmo? Ele precisou tocar em mim. O Espírito Santo precisou convencer em mim o problema que tinha no meu coração. Ele precisou me converter. Agora eu termino, eu juro. Por favor, pastor Regis. Por que tudo isso? Por que isso é importante? Por que viver pela fé é tão importante? Por que a gente precisa disso? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia.
João 11, Lázaro morto, enterrado. Jesus pede para tirar a pedra e diz assim: Pai, eu sei que você sempre me ouve, mas não oro isso por causa de mim, mas por causa deles, para que eles creiam. Em João 10, 37, Jesus fala assim: se eu não fizer as obras do meu Pai, não creiam em mim. É nisso que nós queremos chegar, o dia que essa igreja vai se levantar e dizer: se nós não fizermos as obras do nosso Pai, não creiam na gente. Não visite a minha igreja, não precisa me dar ouvidos. Então é confortável viver no mundo de fantasia, é confortável acreditar no plano de salvação e de que vai dar certo, mas nós podemos viver isso e rejeitar a Cristo. Nós podemos escolher por isso, levantando doutrinas para nós mesmos. Não, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Nós podemos fazer isso e viver até que tranquilamente bem, relativamente bem. A gente pode fazer isso, é viável, existe. Mas a mensagem, a responsabilidade que eu carrego é: a nossa igreja, ela quer estabelecer o reino. A nossa igreja quer apontar para Jesus. A mensagem de Jesus é: anuncie e demonstre. Então você fala assim: por que as pessoas à minha volta eu prego e as pessoas não vêm para Jesus? Porque além de pregar, você vai precisar demonstrar. Você pode falar do amor de Jesus e ela olhar para você e ver uma vida amarga. Você pode falar da paz de Jesus, ela olhar para você e ver alguém perturbado, alguém triste, alguém que está louco, angustiado, bipolar, transitando que nem uma montanha russa de emoções. Nós podemos falar para que Jesus cura e as pessoas olharem para a gente e ver a gente doente, verem a gente não doente no sentido, olharem a gente definhando espiritualmente. Nós precisamos crer. Nós precisamos viver o que pregamos. Amém. Eu estou sendo o primeiro a dar minha cara a tapa, me expor aqui e falar isso. É mais confortável para o pregador vir aqui e pregar de que tudo vai ficar bem, que Jesus vai realizar o seu milagre, de que se você é aquela mulher do fluxo de sangue, hoje só se você tocar nas orlas de Jesus você vai ser curada. É mais fácil pregar isso. Mas eu estou chamando a responsabilidade para todos nós. Todos nós. Não retroceda 1 milímetro para trás. Essa mensagem ela é a mesma mensagem do PG de quarta-feira. Então eu só estou reafirmando o que Jesus já falou há alguns dias atrás, há uma semana atrás. Estou só para os meus irmãos do PG, estou relembrando vocês: não retroceda um passo para trás. Viver pela fé é só para frente. Só para frente. Não olhe, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Muita gente, caos, noite escura. Não retroceda, vá para frente. Vai. Só vai. Só siga o mestre. Só siga o mestre. Só siga Jesus. Vamos continuar orando pelos enfermos. Vamos continuar ministrando uns aos outros. Vamos continuar ensinando. Aula, escola. Vamos continuar. Nós estamos crescendo, amadurecendo, nós estamos indo. Por que tudo isso, pastor? Para que o mundo creia. Para que o perdido seja encontrado. Para que as casas sejam cheias. Sejam alcançadas as famílias. Porque eu quero estar no cenário do final, daqueles que pregam o evangelho a todo o reino, para aqueles que profetizam, para aqueles que têm visões. Eu quero estar nisso, cara. Não vou retroceder, vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Amém? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Por isso nessa hora eu cancelo toda a resistência nos corações aqui agora.
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Até quando você vai recalcitrar contra os meus aguilhões? Até quando você vai lutar contra a minha vontade? Queima essas carroças. Você não diz que me ama, você não diz que quer viver de mim, você não diz que acredita na palavra. Queima essas carroças, larga a mão desse pecado, joga para trás, não volte mais para ele. Você não diz que crê no chamado na tua vida, então não volte para trás, só para frente. Os processos que você já passou, você não vai voltar neles. Você vai passar por coisas novas, você só vai para frente agora. Satanás, com sua astúcia, pode mentir nas nossas mentes, tentar enganar os nossos corações com ameaças, com pavores. Olha, você vai voltar, aquela doença vai voltar. Olha, aquele sintoma vai vir. Olha, você ainda não foi curado. Olha, você ainda não experimentou. Na verdade, todo mundo tá legal, você que tá ruim. Ele pode tentar nos afligir, ele pode tentar nos esmagar, mas aquele que há de vir virá. Que há de vir virá. Sabe qual é a mensagem do fim? É um Jesus que levantou do trono. É um Jesus que abriu o selo. É um Jesus que tem ouvidos para ouvir, olhos para ver e boca para falar. Que não está com seus braços encolhidos para atender às orações dos santos. Se Jesus não tem ouvido a sua oração, cara, hoje, não endureça o seu coração, amoleça, pelo contrário, diga: Jesus, o Senhor me encontrou com tamanho amor. Jesus, eu não vou mais clamar pelas minhas necessidades. Jesus, eu quero estar apaixonado pelos propósitos que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero estar apaixonado, clamando por recursos, para que eu cumpra o propósito que o Senhor tem na minha vida. Vá para frente, querido. Vá para frente, irmã. Vai mais profundo. Entra no barquinho com Jesus e vai mais profundo. Vai mais profundo. O mesmo Jesus, os mesmos discípulos, o mesmo barquinho também passou pela tempestade no meio do mar. Mas Jesus, Ele está lá também, cara. Ele está lá em todo momento, cara. Em todo dia, em toda hora. Se há aflições, cara, se levante. Se levante. Ore, repreenda, luta, insista. Embora o nosso corpo vai se desgastando por fora, por dentro, só por dentro, nós estamos ficando cada vez mais fortes. Cada vez mais fortes. Talvez você olhe e fale: cara, os dias estão passando, os anos estão passando, as rugas estão vindo, a saúde já não é mais a mesma como quando eu era jovenzinho. Talvez esse corpo está se desgastando, mas vale a pena. Vale a pena, cara, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vai valer a pena, fica tranquilo. No final Ele vence, fica tranquilo. O Senhor vai vencer guerras aqui. Eu declaro o Senhor vencendo guerras essa noite. Eu declaro o Senhor afugentando espíritos que ficam andando no seu corredor à noite, fazendo barulho de passos, mexendo na sua maçaneta, fazendo barulho na sua casa. Eu declaro o Senhor vindo com poder e graça, vindo sobre a sua vida. Eu sei que essa palavra é muito específica para uma ou duas pessoas. Eu declaro o Senhor vencendo as suas guerras. Eu declaro que você vai ter uma noite de paz, uma vida de paz. Se você abraçar, entender, aceitar a Cristo, deixar que Ele flua em você, deixar que Ele te dê um cajado, vinho, pão, deixar o Senhor trocar suas sandálias, por que não? Deixar o Senhor te amar, deixar o Senhor te tocar, deixar o Senhor mover em você. Renúncia, nós precisamos de renúncia. Essa mensagem não está em desuso, não caiu de moda. Nós precisamos renunciar. Nós vamos precisar renunciar a alguma coisa. Nós vamos precisar abrir mão. O Senhor está dizendo hoje: viva pela fé. Abre mão da sua vontade. Abraça um estilo de vida sobrenatural. Eu sei que você não está vendo nada,
mas na noite mais escura a luz se faz mais gloriosa. Amém? Amém?